Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 7 de língua portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, já providencie o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, caneta e borracha. E o assunto da nossa aula de hoje será revisão das orações sem sujeito. Muito bem. Nossos objetivos são os seguintes. Nós iremos revisar conceitos de orações sem sujeito. Nós vamos diferenciar orações sem sujeito das demais orações com sujeito e revisar os casos de oração sem sujeito. Nós sabemos que os termos essenciais de uma oração são o sujeito e o predicado, né? Entretanto, há algumas orações que vão apresentar verbos impessoais, ou seja, esses verbos eles não vão se referir a uma pessoa do discurso e, por essa razão, são verbos que não admitem o sujeito. Muito bem. Observe, então, alguns exemplos de orações sem sujeito. A professora destacou já os verbos para que você observe que estes verbos são verbos que vai resultar em oração sem sujeito. Nevou bastante no Texas. Então, aqui nós temos uma oração formada apenas pelo seu predicado. Há muita gente desinformada, né? Da mesma forma, esta oração. Choveu o dia todo ontem. Também temos aí somente o predicado dessa oração. A gente sabe que para localizar o sujeito dentro de uma oração, eu devo fazer uma perguntinha antes do verbo, né? O que ou quem. E aí eu não tenho como perguntar ali para esses verbos, porque eu não vou encontrar a resposta, né? O que nevou bastante no Texas? Ou quem nevou? Pior ainda, né? O que há muita gente desinformada? Ou quem há também? Não dá. E o que choveu ou quem choveu? Então, não faz sentido fazer essa pergunta ao verbo e mesmo que eu faça, eu não vou encontrar a resposta. Então, eu não tenho um sujeito dentro destas orações. Os verbos, então, grifados, né, que a professora acabou de ler para vocês, são chamados de verbos impessoais, tá? Ou seja, eles não têm flexão de número e pessoa determinada por um termo específico da oração, tá? Então, observe que a mensagem está centrada na ação verbal. E essa ação verbal, ela não está sendo atribuída a nenhum ser, né? Se ela não está sendo atribuída a nenhum ser, quer dizer que não está sendo atribuída a nenhum sujeito. Vamos conhecer agora alguns casos mais comuns de orações sem sujeitos da língua portuguesa. Primeiro, verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Que são verbos intransitivos e verbos impessoais. Então, temos lá chover, nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer, entre tantos outros, né? Então, todo verbo que indicar um fenômeno da natureza será um verbo impessoal e intransitivo. Olhem lá os exemplos. Chove muito no Nordeste nesta época do ano. Aqui anoitece sempre às 18 horas. Então, eu não tenho um sujeito para essas orações. E eu tenho toda a ação verbal centrada exatamente no verbo, ok? Segunda situação.
os verbos ser, estar, fazer e haver, quando esses verbos forem relacionados a fenômenos da natureza ou quando eles estiverem relacionados à expressão de tempo, né? Expressão que indique tempo. Observem então os exemplos abaixo, onde esses verbos foram aplicados e também são verbos impessoais, nessas duas circunstâncias, tá? Tem que indicar estar relacionado ao fenômeno da natureza ou indicar tempo. Olha lá então, é cedo ainda ou tarde demais? Esse está relacionado a uma expressão temporal, né? Uma expressão de tempo, ok? Então, nesse caso, ele será impessoal. Faz 6 meses que não encontro com ele. O verbo fazer no sentido de tempo, tempo que já passou, né? Ele também será um verbo impessoal, portanto, sem sujeito. Está anoitecendo. O verbo está indicando ali um fenômeno da natureza. Por essa razão, aqui ele será um verbo impessoal. E o último exemplo, há 2 anos não chove nessa região. Verbo haver, indicando tempo, né? Há 2 anos, quer dizer, faz 2 anos. Então, ele indica um tempo passado. E nesse caso também, então, ele é um verbo impessoal, sem sujeito, ok? Vão anotando aí todas essas situações, né? Porque são os verbos e em que circunstância que esses verbos vão nos dar orações sem sujeito e serão chamados de impessoais. Como você pode, então, observar, os verbos impessoais, eles permitem a existência das orações sem sujeito, né? Entretanto, é preciso que nós tenhamos bastante atenção para realizar também o processo de concordância verbal destes verbos, né? O qual é necessário de acordo com a nossa gramática da língua portuguesa. Vamos ver aqui a concordância do verbo haver, quando o verbo haver tem o sentido de existir, não quando ele indica tempo passado, mas quando ele tem o sentido de existir. Olhem lá. Há pessoas que nunca aprendem a lição. Verbo haver, com o sentido de existir, ele é impessoal, né? Ele não tem sujeito. Havia 120 pessoas confirmadas para o evento. Havia, verbo haver, indicando o sentido do existir, verbo impessoal. Oração sem sujeito, né? O pessoas e os 120 pessoas não são os sujeitos destas orações. Prestem muita atenção nisso aí. Cuidem para não cair, né, nesse erro, porque eles são complementos do verbo, eles não são o sujeito da oração, né? Há o quê? Pessoas. Havia o quê? 120 pessoas. Então, eles são complementos do verbo, eles não são o sujeito da oração, tá? Por quê, gente? Porque não há sujeito nestas orações. O verbo haver, ele é um verbo impessoal. E por essa razão, ele deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular, quando ele tiver o sentido de existir. Então, mesmo que pessoas está no plural, 120 pessoas também representam um plural. Eu não vou colocar esse verbo no plural, tá? A regra é clara. O verbo haver é um verbo impessoal e nas orações que ele tiver o sentido de existir,
ele deve permanecer na terceira pessoa do singular, ok? Grava essa regrinha, anota esses exemplos. Dica: lembre-se que, diferentemente do verbo haver, o verbo existir é um verbo pessoal, que eu posso aplicar para a pessoa, né? Eu vou flexionar em alguma pessoa, ou seja, se eu vou flexionar, quer dizer que ele vai ter sujeito, né? E aí eu vou ter que realizar a concordância com o sujeito ao qual ele se refere. Então, o verbo haver não vai flexionar para o plural. Já o verbo existir, eu preciso flexionar no plural quando eu tiver plural, certo? Observe essa comparação das duas orações ali. Há muitos animais no zoológico. Há, verbo haver, verbo impessoal, vai ficar flexionado na terceira pessoa do singular. Existem muitos animais no zoológico. Agora eu flexionei, coloquei o verbo para o plural para concordar com muitos animais, que passa a ser o sujeito desta oração por causa do verbo existir. O verbo existir, ele não é um verbo impessoal, tá? Ele tem sujeito e deve concordar com o sujeito. Quando o sujeito for singular, ele fica no singular. Quando o sujeito for plural, ele vai também para o plural, ok? Vamos recordar agora os tipos de sujeito que nós já estudamos. A gente vem aí já de uma sequência de aulas estudando, revisando, né, relembrando os tipos de sujeito das orações. E agora a gente vai fazer essa rápida revisão para que fique bem claro para você, né? Então, os tipos de sujeito já estudados. Nós já estudamos o sujeito simples, que é aquele que apresenta apenas um núcleo, apenas uma palavra importante e significativa no sujeito, né? Olha o exemplo. Meu avô brigou com os outros fazendeiros. Avô é o núcleo do sujeito meu avô. Segundo tipo de sujeito que nós estudamos, o sujeito composto. O composto é quando ele vai apresentar dois ou mais núcleos. Olha lá o exemplo. Os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Então, no sujeito, os quadros, os livros e os móveis antigos, eu estou destacando aqui 3 núcleos. 3 palavras são significativas dentro desse sujeito. Quadros, livros, móveis, ok? Terceiro tipo de sujeito estudado, sujeito oculto, também chamado de sujeito desinencial ou ainda sujeito implícito, né? Olha lá o exemplo. Encontra-se implícito aonde? Na forma verbal, né? Ou dentro do contexto. Sinto muito a falta de meus livros. Sinto é um verbo que foi aplicado na primeira pessoa. Então, eu sinto, ok? O eu ficou subentendido. Ou está na desinência do verbo, por isso eu vou chamar de sujeito oculto. Os agricultores participaram da reunião, decidiram comprar novos equipamentos. Veja bem, nesse exemplo aqui, eu tenho um sujeito explícito lá no começo, na primeira oração, os agricultores, sujeito simples. E na segunda oração, que é a continuação, o sujeito ficou oculto. Ou está lá na desinência verbal, decidiram.
E eu já sei que se refere a quem? Aos agricultores, que eu já falei lá no começo dessa frase, né? Desse parágrafo aí, ok? Então, ali no verbo decidiram, o sujeito ficou implícito, né? Porque não há necessidade, até por uma questão de coesão textual, não há necessidade de eu repetir o sujeito, os agricultores, eu posso deixar isso implícito na oração. Muito bem, nós estudamos também o sujeito indeterminado, que é o tipo de sujeito que não aparece explícito na oração, por ser justamente impossível determiná-lo, né? Mas, apesar de não saber a quem se refere, a gente sabe que ele existe, né? Então, ele é um sujeito indeterminado. Existe um sujeito, eu só não sei quem é o sujeito da oração. Aí nós vamos ter também duas situações. Situação 1. Com o verbo na terceira pessoa do plural, dizem que a família está falindo. Então, dizem, né? Está lá o verbo na terceira pessoa do plural. Alguém diz, mas não se sabe quem, né? Disseram que morreu do coração. Disseram, alguém veio com essa informação, mas eu não sei quem foi. Fizeram o trabalho. Então, ao colocar o verbo na terceira pessoa do plural e não estar contextualizado antes, né, com alguma outra informação, eu vou classificar esse verbo, né, como me dando aí um sujeito indeterminado. E a segunda situação de sujeito indeterminado é quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mas o índice de indeterminação do sujeito, que é o se, né? Olha lá o exemplo. Precisa-se de mão de obra especializada. Alguém está precisando dessa mão de obra. Então, existe um sujeito nessa oração, mas não se pode determinar, nesse caso ali, quem está precisando, né? Então, são as duas situações de sujeito indeterminado, que a gente já estudou lá nas aulas anteriores, né? Aqui foi só para revisar. E, por último, então, agora de forma mais sintetizada, as orações sem sujeito, que a gente vai chamar também de sujeito inexistente, né? Formada apenas por predicados. Por quê? Porque não existe sujeito e os verbos são impessoais. Então, isso vai ocorrer em que tipo de situação? Verbos que exprimem fenômenos da natureza, né? Vamos aos exemplos? Choveu pouco no último mês de março. Anoiteceu rapidamente. Também com os verbos estar, fazer, haver e ser, quando indicam tempo ou um fenômeno natural. Está cedo, faz muito frio na Europa, há meses não vejo sua prima e são 2 horas da tarde. E ainda com o verbo haver, expressando existência ou acontecimento. Exemplos: há boas razões para suspeitarmos dele e houve vários bate-bocas durante a assembleia, né? Então, essa foi a síntese a respeito dos tipos de sujeito. Você pode anotar aí em seu caderno toda essa síntese, esse resumo com estes exemplos, para não errar mais na classificação dos tipos de sujeito. Façam os exercícios propostos para esta aula de hoje. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Até mais!